Olá pessoal, bem-vindos. Este é o Céu da Semana de 14 a 20 de novembro que começamos a analisar aqui, tanto ao vivo neste sábado noturno, como aí ao longo da semana para quem vier a assistir. Falaremos aí desta última semana dos escorpianos. Boas-vindas aí a quem chega. Última semana desse período escorpiônico, também de expectativa de eclipse lunar chegando, eclipse chegando na semana aí ao final dela, mas que para o mês já começa a evidenciar alguns sinais. Normalmente eclipses costumam já dar sinalizações antecipadamente, ao longo até de um mês antes, pelo que eu noto, pelo que eu observo aí de estudos de eclipses. Então, observar esse período semanal de 14 a 20 de novembro. Boas-vindas aí a quem chega. Falaremos também dos aspectos que marcam a semana. Já começamos aí na segunda-feira com essa quadratura de Sol-Júpiter. Boas-vindas aí, Dé. Diz que a semana vai ser melhor. Semana de eclipse, semana de sequência dos perrengues, ou então de clarear as questões associadas aos recentes perrengues, né? Boas-vindas a quem chega, boas-vindas já que pessoal que acompanha aí ao longo da semana. Falaremos aí deste período semanal de 14 a 20 de novembro, última semana dos escorpianos. Bem-vinda, Elis, todos aí que acompanham. Cláudia, olá, bem-vinda também, boa noite. Temos aí esta semana que marca uma quadratura Sol-Júpiter já no início dela, né, no início da semana. Vou tentar aqui fazer uma ilustração do céu para vocês, alternando aí o fundo de tela e alternando aqui o desenho do meu mapa, até para não travar a comunicação, né, nas observações. Então a gente começa a semana com uma quadratura Sol-Júpiter. A gente vai ter eclipse aí na sexta-feira, como a gente falou, eclipse que vai acontecer em Touro, primeira sequência de eclipses taurinas aí que também desencadeará 2022. Esse fim de ano já é o primeiro. Tati, boa noite. Boa noite a quem chega. Então, para começo de conversa, nós iniciamos uma semana com quadratura Sol-Júpiter, que é sempre um desafio. Boa noite, Adri, bem-vinda, boa noite a todos. A quadratura Sol-Júpiter, ela é sinalizadora de questões das nossas expectativas, dos nossos assuntos em geral. Vou tentar aqui fazer um lancezinho do mapa. Os eclipses, eles são reveladores, né? Às vezes eles direcionam questões que enviam um tanto complexas, mas também eles trazem sinalizações. Aqui, olha, o aspecto de Sol com Júpiter. Deixa eu voltar aqui o nosso tempo. Eu estou no dia, olha só, 13 de novembro, né? Vamos ajustar aqui. Já no domingo nós temos um Sol quadrado Júpiter. Olha lá, Sol a 22 graus de Escorpião, Júpiter ali 23. Então de segunda para terça, olha lá o Sol e o Júpiter verdinho ali, uma linha vermelha entre Sol e Júpiter. Quadratura Sol-Júpiter é sempre uma alternância, às vezes, das expectativas que a gente lida com questões de vivências, de assuntos, de temas. Ellen, bem-vinda! É um fator interessante para desafios com questões burocráticas, já que Júpiter também tem uma condição associada aos temas de burocracia. Desafio a lidar com algumas verdades absolutas que algumas pessoas querem colocar para nós, né? Testar os nossos conhecimentos. Esse aspecto aí da semana que a gente começa, quadratura Sol-Júpiter, tem um pouco esse teor de compreensão dos nossos saberes e o fato da gente ter um potencial e, às vezes, ter pessoas, até num ambiente de trabalho, por exemplo, de gente que pode querer dar uma certa depreciada ou tal, quem desdenha quer comprar, né? Quadratura Sol-Júpiter é um pouco às vezes esse aspecto. Isso aí não vale muita coisa, não. Isso aí não. E às vezes
é algo que você acredita ter valor, uma ideia, um tema, um assunto, né? Astrologia é bobagem, né? Então, às vezes, tem um pouco o lado do depreciar conhecimentos, depreciar saberes, né? Júpiter é um planeta associado ao conhecimento. Às vezes a gente alterna expectativas sobre coisas e sobre pessoas. Às vezes a gente tinha um frisson sobre um assunto, sobre o interesse, sobre um, uma coisa que a gente queria até adquirir, comprar, ou até sobre a expectativa de alguém e dá uma baixada, a gente vê que não era tão aquilo, né? A gente vai percebendo uma certa realidade nova. Então, uma semana que, em tempos de quadratura Sol-Júpiter, às vezes a gente lida com uma alternância das expectativas, né? Então, até as expectativas da economia, né? Por exemplo, se você vê lá nos índices econômicos, o governo tinha uma ideia da inflação a 8% ao ano, agora vai ter a 12%, sei lá, vão mudando algumas expectativas, né? Baixou muito a expectativa, Mila? Algumas expectativas se alternam e até caem diante de convivências, diante de interesses, né? Então vale aí um desafio. E quadratura Sol-Júpiter também a gente passa a ter um pouco de noção de que a gente precisa aperfeiçoar coisas, conhecimentos. Às vezes a gente está estudando, parou no tempo com algum assunto, poxa, eu precisava me atualizar com determinados estudos, porque senão eu não vou bem na prova, por exemplo, né? O pessoal que está aí véspera de Enem, véspera de temas, dá uma reforçada, cair a ficha de algumas coisas que deixou de estudar. É um tema, um tempo interessante para repassar estudos aí, comecinho de semana. Tá? Então é um momento que marca dessa questão de Sol quadratura Júpiter. A gente tem mais momento de atenção para não exigirmos também diante das relações, até em função dessa mudança de expectativa. Às vezes, se a pessoa tem aquele comportamento, se ela entrega até aquilo que ela pode entregar, ok, vai esperar mais da pessoa, porque se o máximo que ela pode dar é aquilo e ok. Né? Então tem essas questões também num tempo de quadratura Sol-Júpiter. Certo? Temos outro aspecto forte aí na semana que é um tanto intenso e que costuma ser de 2 em 2 anos. É uma oposição de Marte com Urano. Vou tentar fazer o desenho aqui rapidinho. Se travar, a gente volta para o diálogo, né? A gente volta aqui. Olha, meu fundo de tela, tá vendo? Meu fundo de tela tem aqui do meu ladinho, né, ó, o Marte e lá embaixo o Urano. Urano roxinho, Marte vermelho. Marte Escorpião, Urano em Touro. Então a oposição Marte-Urano requer também atenção com as questões de alternância de padrão, tabus, preconceitos, né? Uma certa rebeldia. Marte-Urano é um pouco... Deixa eu ver, tem aquele som do Kid de Abelha, né? Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, né? Mas nada tanto assim. Então tem um pouco essa velocidade, né? A eletricidade das coisas, uma pressa de querer resolver, mal terminou um assunto, um relatório, um almoço, está pensando no almoço daqui a 2 dias, né? Tem um pouco essa questão da velocidade. Marte e Urano requer atenção com questões repentinas, com acidentes, com a parte de eletricidade. Atenção aí para não dar um curtozinho na tomada, tira da tomada se começar a relampear, né? Oposição Marte-Urano, deu um relâmpagozinho, tira da tomada porque pode perder o HD na jogada, tá? Então vale uma atenção aí para não ter imprevistos com eletroeletrônicos, com as questões tecnológicas. Urano é um planeta associado à tecnologia. Essa semana, Lívia, essa semana, tá? Quando aconteceu, a última vez foi quando e que signos? Foi 2 anos atrás, o estilo, Crisei. Deixa eu tentar identificar para você, mas foi há 2 anos atrás. Eu acho que Urano já estava por Touro, tá? Mas, por exemplo, quer ter uma ideia? Recentemente, e para a compra de imóvel, onde se quer muito comprar e que está demorando a acontecer. Então, cara, já falaremos do eclipse, já falaremos do eclipse. Mas essa oposição Marte-Urano
ela tem um indicativo de quebra de paradigmas. Por exemplo, na outra situação, alguns meses atrás, nós tivemos a quadratura Marte-Urano, que é um ângulo de 90 graus, né? É assim. Hoje a oposição ela é quando os planetas estão opostos. Antes eles estavam 90 graus, a última vez que teve um contato tenso entre Marte e Urano. Por exemplo, foi a época que o governador do Rio Grande do Sul criou aquele debate, né, que ele assumiu a opção sexual dele. Então, esses debates um tanto polêmicos, né, de afronta para algumas pessoas no sentido de sociedade ou de discriminação, ou que envolve tabus, né, tabus sociais, são suscetíveis nesse tempo de oposição Marte-Urano, certo? Então tem indicativo aí para polêmicas que a gente vive debatendo, que a gente é propenso a conversar, né? A última vez aí, para quem perguntou, foi em 2019, ali por novembro e dezembro, tá? Ali foi a última vez que teve oposição Marte com Urano. Então, foi um período ali, foi a estilo Crissey, né? Então foi ali, fim de 2019. Então, por exemplo, no começo do ano teve a conjunção Marte-Urano. Então essas questões envolvendo inovações, tecnologia, né? Vale atenção com o próprio ritmo, né? Para não correr riscos à toa, até em função de... Isso, Lívia, foi você, né? Então questões até de contratempo, acidente, né? Ah, a própria questão de contratempo do nosso movimento, das nossas ações, né? Então, a oposição dela já está acontecendo assim, desde o começo do mês. É que nesta semana ela fica mais intensa porque o ângulo da oposição é mais exato, né? Então, vale uma atenção para essa observação, né? Então, esse tempo de oposição Marte-Urano, deixa eu tentar colocar de volta aqui, né? Que é esse símbolozinho aqui, Marte de um lado, vermelhinho, Urano, roxinho do lado oposto, tá? Então, requer também, deu pane elétrica no seu carro, Cris? Pois é, tá vendo? Então, vale atenção aí com as questões eletrônicas, tecnológicas, vale atenção com o ritmo das coisas que a gente lida, com algumas rupturas que a gente pode ter em relacionamentos, tá? Eventualmente, se a gente percebe que chegou num limite ou esgotou um assunto, ou por rebeldia de alguém, ou porque a pessoa não muda, ou por causa do fora do padrão, né? Marte está em Escorpião, Urano está em Touro, são signos fixos, são aqueles signos naturais de meio de uma estação, nem do começo e nem do fim, né? Nós estamos no período escorpiano, que nós estamos no meio da outono no hemisfério norte e aqui na primavera no hemisfério sul, né? Então é aquele meio da estação. A pessoa não costuma abrir mão, fazer taurino, mudar de ideia escorpião, mudar de ideia leão, mudar de ideia aquário, mudar de ideia, né? Tem que comprovar B ao quadrado menos 4AC, né? E a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então você tem que comprovar de forma bem precisa as questões, muitas vezes, para esse povo, para quem tem uma ênfase de fixo, e sair da zona de conforto. Então é um desafio até no lidar com o comportamento de pessoas que possam ser irredutíveis, né? Val, bem-vinda, virginiana. Então existe muito esse desafio de lidar com as questões até da diferença, né? O Thaís Braga é quase assim, né? Pois envolve muito esses fatores, né? Esse lado um pouco 880 até nas relações. Oi, May! Bem-vinda! Bom revê-la! E existe muito essa reflexão de entender o diferente, entender o fora do padrão, compreender o jeito também da originalidade de outras pessoas, né? É um exercício também
da compreensão do que é um tanto fora do padrão. Às vezes a gente pode perceber que tem um lado um pouco de desafio com as excentricidades de algumas pessoas e mesmo as nossas, a gente começar a colocar e que se dane quem pense, né? Se a mulher gosta de passar um batom roxo, um batom verde, ok, quer deixar o cabelo branco, quer deixar o cabelo roxo, o cara quer usar tirar o mocassim e ir de tênis, né? O cara sai do padrão até na vestimenta, ok. Então é um tempo também de exercitar uma certa quebra de paradigma e às vezes não ligaram tanto porque vão dizer por aí, né? Então a oposição Marte-Urano é um desafio do entendimento com o diferente, o excêntrico, e também de limite para lidar com quem a gente não consegue um elo, né? Uma fluência. Às vezes a gente chega, tem lugares que a gente chega num certo limite, né? E aí não dá, chegou, ó, rompe, né? Para que perder tempo, né? Tem uma galera que faz o Mike Tyson, né? Faz o Mike Tyson, faz uma tatuagem né? Aquelas tatuas loucas do Tyson, né? Oi, Porto, Portugal, saudações portistas, Futebol Clube do Porto, saudações. Então, tá de madrugada aí, obrigado pela audiência. Então, Lívia, é necessário, né? É necessário, às vezes, algumas rupturas, algumas quebras de paradigmas, né? Então, essa oposição exata, ela é na quarta-feira, tá? Mas, pessoas podem sair do armário. Então, Ana, às vezes pode acontecer algumas manifestações também, tá? Não só de opção, né? Por exemplo, quando aconteceu a quadratura Marte-Urano, não necessariamente que o governador tenha saído do armário, mas ele manifestou isso de uma forma, numa entrevista para o mundo, né? Para o programa, alguns programas de entrevista, acho que do Bial, né? Então, às vezes, algumas coisas também ficam tanto evidenciadas. E fora que também nós temos um eclipse lunar. Eclipse lunar ocorre numa lua cheia, tá? Então, algumas questões evidenciam. Falaremos também dele, né? Doutora Thaís Braga, fiz isso hoje. A moça estava enrolando, peguei o papel com fúria e fui embora prometendo não voltar. Thaís, também acontece um tanto isso. E vale que esse começo de semana nós temos uma quadratura Sol-Júpiter, algumas burocracias que também enchem o saco, né? A gente, ó, né? Rasga, né? Faz aquele rasga. Exato, Kátia, ele era fora do armário, aqui no sul aí no sul todo mundo sabia, né? Por exemplo, eu mesmo não tinha nem ideia, sabe? Tava nem por dentro da história, mas evidenciou, né? Bateu aí uma expansão do debate, né? Por exemplo, não é nem a questão dele ter, de repente, escancarado, mas o debate ficou muito intensificado no Brasil todo, né? Um monte de gente solidarizou com ele, como se precisasse esse tipo de coisa, né? Como se precisasse ser solidário com a opção do cara, né? Sei lá, o cara, ninguém se solidariza né, com outras, o cara é negro, o cara, né, tem que não é se solidarizar apenas, né? Tem que abraçar a causa quando apertar o calo, né? Quando apertar o calo das pessoas que sofrem discriminação, né? É igual aquele lema, não é só, como é que é? Não é só não ter o preconceito, né? Não ser preconceituoso, é sair em defesa das igualdades, né? Você abraçar o companheirismo humano, né? De todas as opções de gênero, de sexualidade, né? Exato, Bernadette, não é opção, é orientação. Gratíssimo pela sua correção. Ruth, bem-vinda, salve. Isso, Kátia, abriu para fins políticos, né? Então, o governador, né? A gente comentou sobre a questão do governador do Rio Grande do Sul que assumiu a opção sexual dele, a homossexualidade dele, e que
intensificou esse debate num tempo de uma quadratura Marte-Urano, e nós estamos numa semana de oposição Marte-Urano, né? Então, esses debates sobre racismo, sobre igualdade de direito, transfobia, gordofobia, né? O debate no Congresso né, Ana? Lá os machistas não gostam, né? Pois é. Então essa é uma semana que esses burburinhos eles são suscetíveis a criar um tanto movimento, né? Além dessas questões que eu coloquei para vocês, o entendimento do que é excêntrico nas pessoas, né? Foi confrontar a linha do governo federal. Exatamente, né? Ele saiu. Não, Ruth, isso aí já tem uns 2 meses, tá? Uns 2, 3 meses. Cristiane Irália, passando por deixar. Cris, quanto tempo! Obrigado, Cris. Saudade de você, saudade dos nossos bate-papos lá em Lambari, sul de Minas. Então, Mila, revelações, assumir relacionamentos. Então, Mila, também é igual que eu falei para você. Oposição Marte-Urano, oposições em geral, elas são aspectos que envolvem diferenças ou relacionamentos, né? É um aspecto de 180 graus. E 180 graus você envolve o eixo Ares-Libra. Então, muitas vezes você lida com as questões de diferenças ou então de complementação, tá? Então isso acaba sendo bem notório. Então se você chega no limite de algo difícil num trato com alguém, out, é igual a Thaís colocou aí, ó, não quero mais saber, tchau, né? Vai embora. A pessoa não entende, às vezes, ou não compreende, ou não existe aquela condição de troca, ou por rebeldia, ou por extremismo, né? Então é uma tensão. Bem-vinda, Laura, bem-vindo, pessoal que chega. Estamos aqui falando sobre o céu da semana de 14 a 20 de novembro. Falamos aí desse tempo de Marte oposto a Urano. Deixa eu ver o que mais dá aqui na minha colinha. Então, Urano é o planeta associado ao futuro. Então, e é o que está por vir. Então, numa oposição, às vezes a gente aumenta a nossa ansiedade de querer esclarecer assuntos, tá? De querer esclarecer temas, de tirar a limpo questões, né? Se essa oposição tiver no eixo 1,7, Ana, são questões de relacionamento, são questões de sociabilidade também. Às vezes você se enche de um ambiente social e não quer frequentar mais, por exemplo. Ou você, se está no ambiente social, você cria mais debates ou troca, né? Às vezes aquela reunião de condomínio que sai alguns quiprocós, né? Ou na vida 2, tira limpo, esclarece, chama na chincha. Qual é, meu filho? Você não vai direcionar, você não vai combinar as coisas que a gente está combinando, vai ficar nesse chove e não molha, né? Ou na paquera também, tira um pouco a limpo, é um pouco a chance de chamar na chincha algumas questões de convivências, né? Você está sem ideia algumas semanas, requer atenção com ansiedade, tá? Estou super ansiosa para saber umas coisas que estão escondidas. Então, o estilo crescer, essa semana, como tem eclipses, ela é muito suscetível a desvendar questões, né? Tá caindo no eixo 1,7, Kátia? Então, isso pode envolver relacionamento. Se for entre 2 e 8, são questões financeiras, questões materiais ou de direcionar objetivos que envolvam pertences, né? Ou até do próprio par, né? Coisas do par. Cris Lima, eu já adoro tirar uma como é que é? Editorinha limpo. Tá bem controladinha, né, Cris? É um bom teste de paciência para esses controles, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta. E durante 2 semanas vou trabalhar fora do meu local habitual. Pois é, Kátia, é um exercício de... Você foi escalada. Então, oposição Marte-Urano também é um desafio de lidar com o diferente, de lidar com o que é fora do nosso ritmo também, né? Aqui na colinha vale uma compreensão do que as pessoas querem dizer além do que é posto, né? Em pensamentos. Oposição Marte-Urano vale uma atenção também para não criarmos alardes nas redes sociais, em grupos de WhatsApp ou em contatos virtuais. Às vezes a gente cria caso numa mensagem mal colocada no WhatsApp, né? Dado aí com os grupos, né?
grupo do Telegram, grupo do WhatsApp, tá no eixo 7 ou Tati? Não tem relacionamento, mas pode ser clientes e tal. Pode ser clientes, né? Pode sim, ser a clientela. Ou até novidade de parte de convivência. Alguém manda um bilhetinho na mesa da paquera, sabe? De vez em quando acontecem uns lances assim quando tem Urano na jogada, né? As comunicações continuam meio truncadas, e como nas últimas semanas, então pode ter uma melhorazinha aí, porque depois dessa quadratura de Marte com Urano, só para terminar de falar dela, vale a atenção aí com a ansiedade, tá? Com a ansiedade para não querer acelerar assuntos dentro dessa quadratura. Mas você está rindo, Lívia? Está rindo do quê? Do bilhetinho na mesa? Às vezes vem uns bilhetinhos aí, uns correio elegante fora de época, né? Não precisa só de festa junina para ter correio elegante, não. Qual que é, né? Estou me contendo para não arrumar confusão nesses grupos. Ô Guzmão, vai, né, atenta aí, porque pode rolar confusão em grupo de WhatsApp. Às vezes a gente fica coçando a mão para, né? Manda lá, né? Cuidado para não acordar o astrólogo de madrugada achando que é o crush também, né? Que eu já tive uns lances assim, a pessoa manda mensagem, eu falei, olha, a sua mensagem veio, eu sei que não era para mim, então vai ficar em sigilo, tá? Sua sorte é que veio para mim, porque se fosse para o crush ou para outra pessoa, você tá perdida, minha filha, né? Então, cuidado com mensagens assim fora de hora, depois que você tomou umas doses na madrugada, né? E aí chegou lá, oi, estou com saudades, a gente sabe as coisas que acontecem no WhatsApp do astrólogo na madrugada, né? Bilhetinho e e-mail de trabalho também, Crisei. Às vezes vai uns e-mails ali, né? Nozes, Lívia, é isso, né? Tem a Vânia, tá rindo, né? Então, cara, depende do mapa. Na verdade, é uma configuração do céu, tá? Aí teria que ver onde que ela acontece no eixo touro-escorpião da pessoa, tá? Tem umas coisas comprometedoras, sim, né? Você nem imagina os lanches que aparecem de vez em quando até a luz do dia, tá? Então, cuidado com confusões aí nos grupos de WhatsApp na semana de oposição Marte-Urano, tá? Não vai criar caso à toa, deixa povo mandando uma mãozinha lá, fala com a sua mão, né? Faz assim pro grupo do WhatsApp, ó, fala com a minha mão aí, malandro, né? E é isso. Quinta-feira tem um bom aspecto de Mercúrio com Netuno, tá? Mercúrio-Netuno já dá uma melhorada aí para quem perguntou das comunicações, ajuda a perceber algumas coisas, o que a pessoa quer dizer, né? Daquele então era isso que você estava querendo me dizer, né? Mercúrio-Netuno é positivo. Mercúrio-Netuno, vocês estão rindo, né, gente? Pois é. Mercúrio-Netuno é positivo para a questão do lado cultural, né? Tá rolando a exposição da Clarice aqui em São Paulo, Clarice Lispector, para quem curte poesia, ó. Trígono Mercúrio-Netuno, né? Bate aquela inspiração, a gente renova as energias vendo Clarice, meditando, fazendo meditação, botando aquele som legal no WhatsApp, fazendo trocando umas ideias na terapia. A terapia às vezes é mais produtiva num trígono Mercúrio-Netuno, né? As músicas que a gente ouve dá uma revigorada, vai naquele showzinho, é uma benção aí, Lívia, é uma bençãozinha, com certeza, tá? Trígono Mercúrio-Netuno ajuda nas percepções. A gente às vezes a pessoa está viajando, né, numas ideias, a gente cai na realidade, mas percebe que algumas viagens têm fundamento, né? A intuição melhor, dá uma certa intuição um pouco melhor, né? Que mais? Beneficia melhor conhecimento de assuntos e formas criativas para a solução de problemas. Às vezes a gente estava com um perrengue no trabalho, na nossa casa, pensa numa coisa criativa. Poxa, eu vou chamar aquele cara lá para arrumar alguma coisinha aqui, ou vou dar um improviso ali, dá uma criatividade no trabalho, às vezes uma coisa que está um tanto num perrengue, você conversa com a pessoa de um jeito diferente, com um pouco mais de carinho, sem lá uma certa rispidez, a pessoa te dá um tempo melhor. Olha, chefe,
Então, aconteceu isso e isso, tal, e eu acho que se houver isso, vai fluir melhor, se me dá um tempo maior. Então, dá um fluxo melhor de sutileza, né? Sutileza nas comunicações, cordialidade, calma e elegância, né? Bom aspecto de Mercúrio-Netuno, ele favorece a sensibilidade mental, a percepção do que alguém quer dizer para nós também e que antes a gente não entendia, tá? Além das questões culturais, rolar um showzinho aí, um pocket show, com os devidos cuidados aí, usando máscara, dentro desse tempo pandêmico que a gente vem na transição de atenuar, amenizar. Então vale a pena aí um momento de revigorar energias, pode ser com meditação, pode ser com música, temas culturais, cursos que a gente, ou atividade, ou live que a gente se diverte um pouco mais com cultura. Então, um tempo legal aí de Mercúrio e Netuno na quinta, entre quarta e quinta-feira. Facilita a compreensão do que as pessoas querem dizer além das palavras, tá? A gente diminui certas fantasias, percebemos algumas simplicidades práticas na forma de conduzir assuntos. Antes a gente estava meio disperso, né? A gente pode voltar mais o foco de algumas tratativas aí ao meio da semana, especialmente na quinta, certo? Olha, sexta, já vou falar do eclipse, pessoal. Quem tiver aí, eu vou falar do eclipse. Antes de falar do eclipse, tem um trígono Vênus-Urano. Olha, mais um aspecto legal. Urano é o planeta da originalidade. Então, aquela questão que a gente vinha do Marte oposto a Urano, de certas tensões, né, em relação ao lado diferente, de certas polêmicas, o quebrar aquela tensão para a gente não criar caos nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp, né? Aquela ansiedade de, às vezes, a gente fica numa iminência de até romper com relações que a gente não percebem ser mais produtivas ou que não acrescentem nada para nós. No aspecto de Vênus com Urano, num trígono, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês o desenho. Um trígono a gente já pensa diferente, a gente já fica inspirado, em quem tem originalidade, tá? A gente fica inspirado nas pessoas que pensam diferente. A gente pode tomar como referência as pessoas que contribuem com alguma ideia bacana para nós, tá? Então, o trígono de Vênus com Urano ele tem um fator positivo nessa forma de lidarmos com quem de repente tem essa condição, né, de oferecer um lado original para nós, né? Poxa, nossa, aquela pessoa deu uma ideia legal quando ela divulgou na internet, né? Às vezes você tem um trabalho virtual empreendedor, uma coisa legal que dá para fazer, o que outras pessoas fazem que você também faz, né? O que outras pessoas fazem que eu também faço? E às vezes essas outras pessoas elas podem ajudar com alguma ideia original. Uma postagem, por exemplo, de repente você tem muito estudante de astrologia aqui comigo, pessoal que atende, de repente ele postou uma informação, um jeito de postar, às vezes ele gravou um vídeo, nossa, que interessante, acho que eu vou gravar um vídeo de um minutinho também. Então são ideias, às vezes, de outras pessoas tecnológicas que inspiram a gente. Não precisa nem ser tecnológica. Às vezes você, sei lá, lida com alimentação, percebe que alguém do meio da alimentação criou algo diferente e colocou um tempero diferente e você, poxa, não tinha pensado nesse jeito, né? Esse lado original que algumas pessoas têm. A gente tem, nesse aspecto de Vênus com Urano, ao final da semana, a gente tem oportunidade de inspirarmos na originalidade das pessoas, né? Do jeito criativo, do jeito de que quebra padrão, né, das pessoas. Então esse lado flertar com o lado diferente das pessoas, mas o lado mais saudável, não o lado radical, como é na oposição Marte-Urano, né? Tem pessoas que a gente também pode admirar
a originalidade, né? Tem pessoas que a gente tem uma certa repulsa porque ela é radical demais, aí é a oposição Marte-Urano. Algumas a gente pode ter uma simpatia com a originalidade dela. Olha, o cara fez isso diferente, isso pode funcionar para mim, para o que eu faço, né? Dá uma dica, às vezes um amigo seu também, ele pode dar um toque. Pessoas que você gosta e que pensam diferente, que já deram ideias criativas e que podem contribuir mais, né? E que podem voltar a contribuir também. Poxa, aquele cara me ajudou, aquela moça me ajudou um dia, aquela terapeuta, acho que eu vou dar uma passada lá, ela deu uns insights para mim. Bem, né? É uma chance também de lidar com uma forma de se inspirar no jeito original de alguém para resolver problemas, para superar assuntos no trabalho, para tratar assuntos domésticos também. Então, a gente tem essa condição. E o aspecto Vênus-Urano também envolve, às vezes, uns encontros repentinos, né? Mas tá lá num bar à toa com duas amigas, né? O cara vem, chega, é amigo da sua amiga, né? Apresenta, do nada aparece, quando viu, tá meia hora de conversa, né? Vênus-Urano é bom ir para umas paqueras aí que vem do nada, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela aí para vocês aqui no desenho do mapa para ilustrar o aspecto Vênus-Urano aqui, ó, Vênus, né? 12 graus de Capricórnio, Urano 12 graus de Touro, ali ó, no roxinho, tá? Vênus roxinho, 12 graus, Vênus 12 graus, Urano 12 graus, ali no dia 19 de novembro, tá? Então, para concluirmos a semana. E para finalizar de vez, agora falaremos do eclipse, para quem estava esperando, tá? Vocês estão aí ainda? Estão antecipando as informações do eclipse? Deixa eu voltar aqui a minha tela. Já vi gente. Esse aqui é o Solar Fire, tá? Esse para quem perguntou é para computador, para Windows, tá? Esse é o Solar Fire. Lu, bem-vinda! Deixa eu voltar aqui para vocês que eu perdi o jeito de voltar. Parar de compartilhar. Rolo de câmera, voltar para oposição, peraí, vou voltar, gente, peraí. Recursos novos do Instagram. Então a gente tem o eclipse lunar em Touro. Deixa eu voltar aqui. O eclipse lunar em Touro, ele acontece no dia 19, sexta-feira. Todo eclipse ele é semestral, ele tem uma média semestral, tá? Oi, Aline, para o aplicativo vale, tá? Tem alguns que tem o recurso de aplicativo, tem o Astro Gold e tem um Astrological Chart também que ele é bacana para a gente observar. Então, o eclipse lunar aqui, tá? Então, o eclipse ali, estão vendo, a 27 graus de Touro, tá? É a região onde acontece o eclipse na quinta-feira, sexta-feira. O eclipse ele tem um impacto semestral. Nós, desde 2014, não tínhamos eclipse por Touro. É um ciclo, em média. Os eclipses eles têm uma sequência no eixo zodiacal, né? No Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário. A gente vinha os eclipses eles vinham acontecendo no eixo Gêmeos, Sagitário desde 2020, desde o meio de 2020. E agora temos começando a sequência entre Touro e Escorpião. Nós teremos um eclipse solar em Sagitário entrando o mês de dezembro, tá? Entrando o mês de dezembro, nós teremos eclipse solar em Sagitário, é o último aí da sequência por Sagitário. E este será em Touro. Nós teremos eclipse em Touro em 2022 também. Fabi, bem-vinda! E
este a 27 graus. Nós não tínhamos eclipses em Touro desde 2014, foram eclipses solares, e nós não tínhamos o eclipse lunar em Touro desde 2004, então já há um bom tempo, né? Então essas áreas de Touro, bem-vindo, Clóvis! Então essas áreas de Touro, quem lembrar esses períodos de 2004 e 2013, 2014, se houve transições, são indícios de sinalizações que poderão marcar o período de cada um. Será 27 graus de Touro. Eclipses, eles têm esse intervalo de 15 dias. Todo eclipse lunar bom, para quem tem o meio do céu em Touro, cá. Então, o eclipse lunar, o eclipse solar, eclipses geralmente desencadeiam situações, tá? O meio do céu é a área associada à área da carreira, à área profissional, a metas. Então, às vezes o ambiente de trabalho escancara algumas situações, né? Foi bom para você, Clóvis? Então, de repente, é um tempo, né? Cabe ver o contexto aí desse tempo atual, porque nós temos também Urano por Touro, né? Então, Fabi, o nó do norte em Touro, provavelmente você deve ser aí de 76, 77, né? Geração meados dos anos 70. É o pessoal que vive o retorno do eixo nodal. Então, as áreas onde Touro e Escorpião estão, né? Dos nodos, a casa onde acontece, também impactam em transições, novas metas de vida, objetivos, né? Às vezes uma nova etapa pessoal. E também os eclipses devem impactar nesse contexto. Geralmente o eclipse é como o que acontece no céu. Algo se escurece, né? O eclipse ele envolve, vou voltar aqui o desenho para vocês, toda vez que tem eclipse, olha só, se vocês estão observando, vocês podem notar que ali o Sol está junto ao nodo e a Lua está junto ao nodo, tá? Tanto o Sol está junto ao nodo como a Lua está junto ao nodo, ou em oposição ou em conjunção. Os nodos são ponto de encontro dos eclipses. Então, se tem Sol e Lua junto ao nodo ao mesmo tempo, seja em conjunção ou seja em oposição, é porque está rolando eclipse naquele dia ou naquela semana ou naquele período. Então, e normalmente é fator para desencadear questões, né? 176 também, estilo crescer, eu também. Então a geração aí, né? Então quando acontece eclipses nesse eixo de Touro e Escorpião, é nova etapa, é um período de transição para algumas questões da região de Touro e Escorpião. Às vezes a pessoa reforma a casa, às vezes muda a casa, às vezes faz alguns exames para a saúde, desencadeia algumas questões, vem à tona. De vez em quando vem no susto. Por quê? Aqui, ó, se vocês verem, a Lua e o Sol estão opostos. Por que acontece eclipse? É porque a Terra está no meio e meio tapa a Lua, né? Num eclipse solar, é a Lua que tapa o Sol, tá? Vou voltar aqui a tela para contar sobre as tendências. Então, no eclipse, quando tem o Sol e o Escorpião no mapa natal. Então, o eclipse ele fica propenso a acontecer perto do Sol, Luli, né? Tem que observar se o eclipse vai fazer oposição ao Sol. E aí afeta a região, a casa onde está o Sol e a casa do eclipse, né? E a casa de Leão, porque o Sol rege Leão. Então envolve essas áreas, né? Reformar o apartamento, Kátia? Então, tá vendo? São questões que impactam em transição para a área, né? Meio do céu com imóvel. Então, Oká, como esse eclipse ele envolve uma oposição, provavelmente se envolver a casa 4 e a casa 10, desencadeia a direção para a compra de imóvel. Então, mesmo que não desencadeie esse mês, pode envolver esses próximos 2, 3 meses, tá? A área, Leandra, é observar a região de Touro, 27 graus de Touro, tá? Tanto agora neste eclipse lunar, né? Cris Lima, tem Lua e Sol em Touro, além de ser Touro com ascendente. Devo me preocupar? Então, Cris, um panorama que você pode ver é nas épocas de 2004 e 2013 e 2014 que aconteceram eclipses por Touro. Então, normalmente são etapas de transição, às vezes coisas para você
às vezes podem impactar em questões para os pais ou para as relações da família, porque Sol e Lua envolve as nossas figuras paternas, né? A área de a área do ascendente é a nossa imagem, a nossa identidade. Às vezes a pessoa dá uma mudada no visual geral, né? Ganha peso ou perde peso, ou dá uma mudada no aspecto, no próprio, na maneira de se posicionar, né? Espiritualidade, Clóvis, poxa, tá vendo? Momento marcante, momento especial. Então, os eclipses, eles têm esse fator de revelar, trazer à tona questões, né? No meu caso, o Gil era uma criança nesses anos, zero referência. Então, você pode observar se questões aconteceram para os seus pais ou para o meio doméstico, dependendo da casa aonde aconteceu. Certo? O Fabi, Vânia, você vê, o pessoal se revela, né? O pessoal perde a virgindade, o pessoal reforma a casa, o pessoal muda de trabalho, tem gente que é criança. Então, 27 graus de Touro é a área onde acontece o eclipse. Lá no dia 4 de dezembro, nós teremos o eclipse solar por Sagitário. Deixa eu só confirmar aqui se é dia 4. Isso, dia 4 de dezembro, 12 graus de Sagitário, nós teremos o eclipse solar. É o último dessa sequência por Sagitário de 20 para 21. Depois só lá para 2030, se não me engano. Mas esse por Touro impacta esse momento. Para quem é de Touro, olha lá a Daniela, 2004 mudei de emprego e estou nele até hoje. Espero que seja. Então, Dani, transições, às vezes algumas coisas no trabalho que dá uma adaptação, algum ajuste, alguma função nova, alguma responsabilidade diferente, né? Touro na 11, porém a metade da casa 10 também é Touro. Tem influência nas duas casas? Então, Lúlia, é no fim de Touro. Como o eclipse é no final de Touro, 27 de Touro, na verdade vale a casa que começa Touro, tá? Se o começo da casa se dá em Touro, vê lá, casa 11 tantos graus de Touro, né? Agora, se for casa 10 tantos graus de Touro, aí é 10. Né? Mas se a casa 11 começar, por exemplo, a 20 de Touro, a 15 de Touro, aí é na casa 11, porque o eclipse é 27 de Touro. Aí é questão de amigos, grupos, sociedade, projetos, né? Sagitário na casa 8. Então, Cris Lima, aí é questão dos temas de interiores, sexualidade, autoconhecimento, às vezes terapia que você passa a fazer ou a mudar, né? Em Sagitário, meu Netuno grau 12, na 8 também, o Cris aí. Aí falaremos nas próximas lives do eclipse em Sagitário, tá? Agora, esse de Touro, vale essa atenção. Eclipses geralmente traz à tona algumas revelações, algumas questões do mercado financeiro. No mundo a gente vê recorde de inflação depois de 25 anos no Brasil, recorde de inflação depois de 30 anos nos Estados Unidos, né? Questões do estilo, né? Casa 1 é o quê, Gui? Casa 1 é o começo do ascendente, né? Vai do ascendente até a casa 2. Então, se for na casa 1, é a tua expressão, a tua imagem, é o corpo físico, né? Então, às vezes, quando bate o eclipse ali, você pode dar uma mudança de postura radical no estilo, no visual, ou na sua forma de se expor diante de questões de relacionamento, né? Se você sente no governo Sarney, Clóvis, pois Deus queira não chegue nessa época, porque senão a vaca vai pro brejo, né? Em 2004 passou um furacão na minha vida, casei, perdi minha mãe, me mudei por outro estado, engravidei, ufa. Então, Laura, vê se a área de Touro do seu mapa astral tem relação direta com essas áreas que você viveu, né? Porque às vezes podem ter sido outras posições além da do eclipse, né? Que eu me revele milionária. Pois é, Cris, vamos ver, né? Se isso acontecer, não se esqueça de uma assinatura vitalícia aqui com o astrólogo, tá? Vamos colaborar com os amigos, pessoal que enriquecer aí nesse eclipse de Touro, né? Depois dessa live, o jeito é fazer revolução solar contínua. Ó, Fabi, bem-vinda, viu? Se quiser, estamos a postos. Então, Aline, Touro na casa 5 é o que tem Vênus nessa casa.
Você tem Vênus ali, ou Aline? Se for no final de Touro, é, casa 5 é autoexpressão, casa 5 é parte afetiva, às vezes desencadeia namoros, às vezes são eventos, né, situações que a gente vivencia, despesas do lado doméstico, mas autoexpressão, parte amorosa, filhos, caso tenha, né? A partir de 2004 eu passei a viajar 6... Poxa, o Clóvis, viajou a beça, malandro. Hein? Então, aí tem que ver se essa região de Touro estão associadas a esse tempo que vocês vivenciaram tudo isso, a esses assuntos, né? Eclipses, pessoal. Então tem esse detalhe. Vale essa atenção com questões que venham à tona de uma maneira repentina, desencadeia questões, né? Às vezes bate um lance de saúde que você tem que observar, né? Às vezes uma coisa pequena, simples, né? Na época que eu tive eclipse na casa 12, tive uma pedrinha no rim, uma semaninha eu fiquei de molho, né? Então, às vezes dá alguns alertas um pouco repentinos, às vezes parte financeira, alguma despesa extra, algum contratempo financeiro. Por outro lado, às vezes algo diferente, repentino, para um lado positivo também é fluente. É para o 8 e para o 80, eclipse, né, para desencadear a situação. Às vezes relacionamento mesmo, alguma tensão que envolve relacionamento, né? Vai pegar casal 8, Fabi? Então, aí temas que envolvem autoconhecimento, terapias, espiritualidade, eventualmente lidar com, às vezes, casal 8, questões de seguros, às vezes questão de inventário antiga, às vezes é questão burocrática, material do parceiro ou de sócio, são temas que também envolvem outros. Mas em geral eu vejo casal 8 pessoa às vezes lidando com um jeito de vivenciar terapias, temas espirituais também, não é? Aquelas mexer com certos tabus. Boa noite, Sandra! Vai ficar gravado aqui, aí você pode ver de novo, tá? Não se preocupe. Mas é sempre bom quando chega mesmo atrasado para poder dar um oi para vocês, certo? Então, pessoal, o eclipse é isso, resumindo aí de forma sintetizada. E para o Brasil, para o mundo, são essas questões tecnológicas, de valores, de retomada da economia, ou de, né, alternância, ou de vir à tona os bafafás do lado financeiro. Questões de estética, de alimentação, de mudança de hábitos na moda, nesses temas, a gente pode começar a perceber, tanto para esse semestre como em 2022, quando outros eclipses por touro começar a rolar também, certo? Para terminar a semana, a gente tem aí uma quadratura Mercúrio-Júpiter, que recomenda atenção com os exageros na comunicação, com um lado de fofoca, né? Não, o tal aumenta e inventa lá, né? Quem ouvia o Nelson Rubens, né? Aumenta, mas não inventa, né? Cuidado aí com as fofocas, né? Conseguiu acompanhar, Giga? Que bom! Bom ter você aqui. Então, Dani, existe uma diferença na intensidade de eclipse lunar e solar? Então, Dani, depende muito de cada pessoa, de cada mapa. Para o mundo, para o coletivo, o eclipse lunar normalmente ele envolve, às vezes, questões de relacionamento, ele envolve duas áreas, né, duas casas, né, porque o eclipse lunar ele é numa oposição Sol e Lua. Então, às vezes, ele pega duas casas, ele pega um eixo. Né? No eclipse solar, ele concentra numa só. Mas, no eclipse solar, o Sol e a Lua estão no mesmo signo, porém, se a pessoa tiver oposição, alguma coisa que afete a outra casa, para essa pessoa pode afetar, né, dos dois modos. Então, às vezes, vai de cada pessoa, vai também da intensidade do eclipse. Mas, normalmente, os antigos, algumas vertentes, obrigado, Estilo Crescei, feliz que você está aí assistindo nesse sábado. Obrigado mesmo pelo contato, pela participação. Imagina, Laura, obrigado a você. Então, Dani, essa questão do eclipse lunar, algumas linhas acham também que no eclipse lunar questões antigas, ou associadas ao passado, ou associadas à área de câncer, também ganham uma intensidade, né? Ou ao lado emocional, ou a relacionamentos, a questões que envolvam a nossa parte diante de relações ou ambientes externos, trabalho, né? E no eclipse solar, um pouco mais a nossa identidade diante
individual, né? Ou a área onde acontece envolve um pouco as nossas atitudes. No eclipse lunar, às vezes pode envolver pessoas que tenham vínculo conosco, ou a nossa ligação com elas, ou com os ambientes, como o trabalho, por exemplo. Tá? Então tem essa tendência de uma certa diferenciação. Agora, nessa oposição Mercúrio-Júpiter, recomendo atenção aí com os boatos, com exageros aí o final da semana, para resolver questões burocráticas de papéis, documentos, né? Também é atenção para a gente não ter exageros na forma de se comunicar, nas próprias redes sociais ou no tete-a-tete. Pessoas que querem colocar uma banca, não precisa me explicar, eu sei, né? Nossa, você pensa que você sabe, malandro, não sabe nada, né? A gente pode se deparar com uns sabichões aí, com uns Forrest Gump contadores de história, a beça com quadratura Mercúrio-Júpiter, né? A gente pode ter essas observações aí de muito blá blá blá, né? Como diria a nossa querida Greta, lá, a ativista, né? Quando ela foi reclamar dos líderes dos países que não fazem nada pela melhora do meio ambiente, blá blá blá, né? A pessoa fica só no blá blá blá, né? Foi a primeira vez que eu entendi alguém falar em sueco, né? Blá 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 com a Greta. Então, blá 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 em sueco é a mesma coisa. Blá 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 planet, é isso. Então, né? Saudações a capricorniana, né, Greta? Precoce a beça, garota, né? Precoce de tudo. Então, a quadratura Mercúrio-Júpiter é atenção com os blá blá blás, com os somebody loves, pessoa que, né, aumenta o produto, gato por lebre. Então, vale atenção também para a gente não criar uma dimensão grande das informações, pessoal que quer colocar a gente, depreciar as nossas informações. Eu falei isso no começo da live da quadratura Sol-Júpiter, no começo da semana. Amanhã, domingo, é segunda, né? No fim tem Mercúrio-Júpiter, então vale atenção também para pessoas que às vezes podem querer depreciar a nossa postura, os nossos assuntos, né? De uma forma geral, coisas que a gente sabe, né? Quer falar sozinho, meu amigo? Ó, bate um papo aqui, ó. Bate um papo aqui com as linhas da minha mão, que eu não vou entrar na tensão, né? Somebody Love, o seu... Como é que ele chamava? O seu... Rolando... Não é o Rolando Lero, era o Armando Volta, né? Armando Volta, Somebody Love, né? Da afinada escolinha. Então, pessoal, é isso. Esse é o aspecto Mercúrio-Júpiter. Cuidado com os somebody loves da vida, né? Os exageros nas comunicações, as tensões também nos zaps e zaps, tá? E este é o céu da semana de 14 a 20 de novembro. Quero agradecer a todos aí pela participação, pela descontração aí no papo. Desejar ótima semana a todos. Obrigado mais uma vez para quem interage aí com a gente ao vivo, para quem vai assistir durante a semana. Desejar ótima semana a todos aí com calma e elegância. Semana de eclipse. Fica falando com perfume, né, Mila? Boa, gostei dessa. Fala aqui com o meu pote da Natura, né? Fala aqui com o meu pote francês, né? Então é isso. Obrigado, gente. obrigado, Dé, obrigado, Jaque, obrigado, Dani, obrigado, Vânia, todo mundo aí que participa, Cris. Ótima semana, Ana. Ótima semana a todos, gente. Um abraço.